A obra do Espírito Santo. A gente não vai esgotar o assunto hoje, mas eu fiz questão de trazer um apanhado nas próximas aulas. Vamos nos aprofundar. O Espírito atua como consolador. Eu não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Ele não deixou a gente órfão. Ele enviou outro que pudesse ser à altura dele, que pudesse realmente alegrar o nosso coração, consolar, confortar, estar conosco. E ele disse, ele está convosco e ele estará em vós. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E isso se dá pelo Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templos de Deus, Cristo habita em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Não vai deixar você órfão. Você acha que existe algum cristão sem o Espírito Santo? Para pensar nisso. Então ele é órfão. Então ele não tem a promessa do Pai. Há algumas teologias por aí que são completamente furadas. Que tem gente que só tem Jesus, mas não tem o Espírito. Então não entendeu nada da Trindade. Quem recebe o Cristo, recebe o Pai. Quem não tem o Cristo, não tem o Pai. Quem tem um, tem todos. Né? Quem deixou de ter um, deixou de ter todos. É a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vou deixar vocês órfãos. Não existem cristãos órfãos, espiritualmente falando. Sem o Espírito, sem o Consolador. Aliás, é pelo Espírito que a gente confessa que Jesus é o Senhor, não é? A confissão mais elementar do cristianismo é a revelação do Espírito de Deus. É pelo Espírito que clamamos Abba, Pai. É pelo Espírito que a gente vem à luz, ao mundo espiritual, que a gente nasce do Espírito. É o Espírito que trabalhava em nós já antes de nossa conversão, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não é? O Espírito trabalhando em nós antes de nós nos convertermos, operando em nossos corações, nos sensibilizando, mas não age de maneira irresistível, né? Como querem os calvinistas. Por quê? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram tantos outros. E disse Estevão no seu sermão, antes de morrer, voltando-se ele para os líderes sacerdotes, ali estava o sumo sacerdote, segundo o testemunho de Lucas. Ali estava o sumo sacerdote e todos aqueles líderes perseguindo a igreja, e matando ali, fazendo o primeiro mártir cristão que foi Estevão. E sabe o que Estevão disse para eles? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Foi isso que ele disse. Então, é possível resistir ao Espírito Santo? É possível. Por quê? Porque nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Não é por força, não é por violência. Jesus se voltou para os 12 certa vez e disse, vocês também não querem ir embora? Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Quem quiser partir também é livre para fazê-lo. Ele atrai. O poder do Evangelho atrai. O Espírito Santo trabalha. Mas lembre-se da fala de Jesus quando ele chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como uma galinha, ampara seus pintinhos, eu quis abraçar vocês, mas vocês não reconheceram aquele que trazia paz. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, seus inimigos te cercarão de trincheira, e não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus quis, mas eles não quiseram. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram, protesta Jesus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não resistais ao Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Não extingais, conforme a tradução. Né? Não extingais ou não apagueis o Espírito. Aquele que perseverar até o fim, aquele que combateu o bom combate, completar a carreira. Cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Mas a gente olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a gente está seguro. A gente está seguro em Cristo, mas fora de Cristo não. Há que se perseverar no caminho. A salvação é um caminho. Esse caminho é Jesus. Siga o Mestre até o fim. Não desista, não abandone. Ele vai estar com você. Ele vai te disciplinar com amor, ele vai te erguer, ele vai te procurar.
Mas é importante que você também queira. Que não haja em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É a advertência do apóstolo Paulo para a igreja, para cada um de nós. Não haja em vós um perverso coração de incredulidade. Voltando-se para os crentes, que vos afaste do Deus vivo. Ele fala para pessoas que estão ligadas, próximas ao Deus vivo. Cuidado, para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste. Não extingais o Espírito. Né? É maravilhoso também perceber como o Espírito Santo age, como Cristo agia. É muito, muito importante a gente perceber isso. Né? Então, como consolador, na adoção. É por isso que eu falei, a adoção, veja lá, Romanos 8,15. É pelo Espírito que a gente clama Abba, Pai. Fomos adotados na família pelo Espírito Santo. É o Espírito também regenerador, a nova vida. Ele regenerou o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele regenera o nosso espírito, a nossa essência, o nosso ser. Esse mesmo Espírito vivifica a cada um de nós e nos ressuscitará um dia. Ele é doador da vida e ele desperta para a fé. 2 Coríntios 4,13. Também como um misericordioso. É denominado o Espírito da graça, da misericórdia, da compaixão. Hebreus 10:29. Como mestre, o Espírito da verdade, aquele que nos instrui. A sabedoria é um dom do Espírito, é uma dádiva de Deus, disponível a cada um de nós. João 14:17. Como conselheiro, Espírito da sabedoria, Efésios 1:17. E, finalmente, como santificador. O Espírito Santo santifica, purifica. Espírito Santo. Esse nome não é à toa. Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo. Olha, vocês não sabem que são templos do Espírito Santo? O que vocês estão fazendo com o templo do Espírito Santo, com o corpo de vocês? Né? Vocês não sabem que a igreja é o templo do Espírito Santo? O corpo de Cristo? O que a gente faz na igreja? Como é que a gente se comporta na igreja? O que a gente atua para a edificação do corpo de Cristo ou não? Ou o contrário? Ou menosprezamos o corpo de Cristo? Hoje está dura a coisa, né? As pessoas fazem pouco caso. Parece que depois também da pandemia virou moda não ir à igreja mais. E quando bem entender, menosprezar a ceia do Senhor, a comunhão dos santos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos. A gente entende que a comunhão dos santos é vital para a nossa própria vida, que é na unidade do corpo, do povo de Deus, que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Não deixem de congregar. A santidade do corpo, a santidade da igreja, a santidade do indivíduo, do próprio corpo, e isso como um testemunho para a gente ser sal da terra. O que significa o sal? Aquele que santifica, aquele que preserva, aquele que mata as bactérias, as impurezas, preserva. Então nós temos um papel a desempenhar muito fundamental. A nossa santidade visa a santidade do mundo, tá? O Espírito Santo é o inspirador da fé, o mestre do conhecimento, a fonte do amor, o selo da santidade e a fonte de todo poder. É o que disse aí o tal do leão. Sermões, como você vê aqui, registrado aqui para sua
conferência posterior. Eu gostei dessa frase. O Espírito Santo é o inspirador da fé. O inspirador da fé. Ele é o inspirador da palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos inspira e nos leva à fé. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É o mestre do conhecimento. Como a gente precisa da sabedoria do Espírito. É muito bom a gente se render à sabedoria do Espírito Santo. A gente deixar de lado toda arrogância, toda presunção, que eu sei e tal. Não, Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu não quero para mim nada que não venha do Senhor. E eu reconheço que muitas vezes eu não sei nem orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes eu tenho que tomar uma decisão e falo, Senhor, eu não tenho discernimento. Eu estou num conflito muito grande. Eu não quero errar. Choro aos pés do Senhor e peço, Senhor, me livra do mal. Me orienta, fala comigo. Não me deixe errar. Você também tem esse desejo no coração de estar em sintonia com a vontade de Deus, de buscar a sabedoria do Espírito. E você sabe que Ele atua. Quando a gente é humilde, quando a gente é sincero, filho de Deus, e busca, Ele se revela a nós, Ele nos orienta, Ele fecha portas que a gente achava que eram maravilhosas, ele abre outras, Ele nos conduz, Ele nos direciona, Ele está conosco em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Ele opera, e Deus em Jesus Cristo, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Isso é maravilhoso. Sabemos que todas as coisas cooperam. Então, nós nos colocamos nas mãos de Deus e o Senhor dirige, opera coisas maravilhosas. Agora, quando a gente é topeira, quando não nos submetemos, não confiamos em Deus e queremos Deus o sócio dos nossos planos, aquele que sanciona as nossas ações, os nossos projetos, aquele que vai estar ali patrocinando os nossos sonhos, e não rendemos os nossos sonhos, e não buscamos os sonhos de Deus para nós, e não nos sujeitamos ao propósito, à voz do Senhor, quando a gente é topeira, a gente quebra a cara, a gente se dá mal, a gente se afasta de Deus. É triste. É tão bom quando a gente confia no Senhor e abraça o Senhor. Senhor, me socorre, me dirige, me leva, me guia. E o Espírito Santo é consolador, ele é mestre do conhecimento, fonte do amor. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos outorgou. Romanos capítulo 5. O amor de Deus derramado, ele é fonte do amor. Tem uma experiência aí com a minha neta sobre o amor. Minha neta é de 6 anos. Eu estava contando já um pouco dessa experiência para vocês quando falei sobre o credo apostólico, né? Então eu estava ajudando elas a decorarem o credo. Elas estavam passando o final de semana ali comigo e com a minha esposa, com os avós, então. E a gente estava lá no culto doméstico. E eu ajudando elas a decorarem o credo, né? Elas estavam caminhando bem. Não é muito fácil decorar assim de primeira, mas... E quantas perguntas, e quantas perguntas. E aí chegou na parte do juízo final. Na parte do juízo final. E a menina de 6 anos, a Isabel, chegou para mim e fez a seguinte pergunta. Vô, tive 2 milagres na minha vida. Olha o que ela estava contando.
quando eu ia me afogar e o Senhor me livrou da morte. E o outro, quando eu tive uma bronquite muito forte e Jesus me curou. Ele me livrou 2 vezes da morte. Isso significa que eu vou para o céu? Olha a pergunta dela. Aí eu respondi da seguinte maneira, da maneira mais justa possível. Eu falei, isso significa que ele te ama. Significa que ele te ama. Te ama de tal maneira que ele deu Jesus Cristo para te salvar, para morrer pelos seus pecados, né? E falei isso para ela e contei algumas coisas mais. E nesse momento ela falou, posso chorar? E eu nem entendi que ela tinha falado e continuei falando outras coisas. E ela começou a chorar. E cada vez mais copiosamente. Se emocionou e tal. E de repente eu percebi que ela estava chorando. E ela disse assim, o meu coração... Ela usou uma frase, conjugou errado o verbo ali, falou, ela inventou um neologismo, uma nova palavra. Está numa explodição, ela falou. Meu coração está numa explodição só. Chorava. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, é porque eu descobri que Deus me ama. Eu falei, mas você não sabia? Nem tanto assim. Agora, hoje eu descobri que Ele me ama e que Ele vai me levar para o céu. E ela não parava de chorar. No culto, isso foi numa sexta-feira, e no domingo de manhã estávamos no culto, ela veio pro meu lado, assim, na hora do louvor, e ela falou um negócio, ela falou assim, ó, vô, desde aquela experiência, eu tenho um fraco agora para as coisas de Deus. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Que você está sensível, emotiva com as coisas de Deus? Ela falou, E ela estava ali emocionada mais uma vez na hora da adoração. 6 anos de idade. Então, o Espírito Santo comunica o amor de Deus, revela o amor de Deus nos pequeninos, para mim e para você. Revelação do amor de Deus. Uma revelação profunda, uma convicção de que você é amado, amada por Deus, de tal maneira. É o Espírito que te comunica. Essa sensibilidade que a gente acaba tendo é pela ação do Espírito Santo. E aí, quebrantamento, emoção. Pode não ter emoção também, cada um. Isso é uma questão muito cultural também. John Wesley, né, para falar de questão de cultural, é inglês, né? Quando ele teve aquela experiência em 24 de maio de 1738, que o seu coração, ele diz assim, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Ele relata nesses termos, lá dentro, o coração estranhamente aquecido. E como bom inglês, ele segurou a onda, curtiu lá dentro, né? O coração dele estava numa explodição só, como diz a minha neta, numa explodição. Mas a natureza, a cultura, né? Mais contida, mais reservada, fez com que ele segurasse um pouco a onda ali. As pessoas não perceberam tanto o que se passava lá dentro. O tamanho da alegria, da euforia. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. E o que ele teve naquele dia? Revelação da graça, do amor de Deus. Que ele era salvo pela graça, não por obras. E ele se convenceu disso, e isso para nós é uma coisa tão tranquila hoje, né, como protestantes, evangélicos. Para ele foi uma revelação. Amém? É isso aí, gente. Eu quero colocar aqui para vocês essa frase final aqui do Baxter. O privilégio da fé não é meramente acreditar que o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, mas tomá-lo como agente de Cristo em nossas almas e como nosso guia santificador e consolador. E tudo isso aqui a gente encontra lá, né, na Teologia Sistemática, volume 3,
do Thomas Oden, tá bom? Eu vou encerrar aqui e abrir para seus comentários e questões.